Hora de falar sobre Maligno, o novo filme de James Wan. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão, mais uma vez para trazer uma crítica para vocês, dessa vez sobre Maligno ou Malignant de James Wan. Essa é uma produção extremamente peculiar se analisarmos a carreira do James Wan e também se analisarmos o mercado atual de filmes de terror. É uma coisa extremamente curiosa que James Wan, de tempos em tempos, lança um grande filme de terror que muda totalmente o mercado. Muitos filmes e muitos diretores se moldam ao redor do projeto dele e muitos tentam replicar e emular ele. O problema é que não há como replicar James Wan. Ele tem uma técnica, um controle de construção de cenas impecável. Ele tem todo um estilo próprio de adotar um melodrama e um humor em seus filmes. E fora a própria veia dele, ele ama ser brega e ele é brega com muito orgulho. E ele sabe como isso se tornar uma parte essencial da experiência de seus filmes. Isso vai desde o terror, com Patrick Wilson pegando ali um violão no Invocação do Mal 2, até através de Aquaman e Velozes e Furiosos 7, que são grandes exemplos de como ele consegue migrar de gêneros e ainda ser autêntico e provocar um grande espetáculo para seu público. Mas falemos aqui desse filme em especial, Maligno. A trama do novo filme de James Wan acompanha Madison Lake, uma mulher que é atormentada por visões chocantes de assassinatos horríveis. Contudo, aos poucos ela percebe que essas visões são mais reais do que ela imagina, o que a coloca em um cenário violento e bizarro, onde ela precisa lutar por sua sobrevivência. Como podem ver, é uma história basicamente simplória. Maligno é exatamente isso. Ele é básico, ele é simples, porém ele é rebuscado na sua execução. Nós adentramos na ideia desse filme como uma experiência para fãs de terror. Com uma abertura, com uns glitches, aqueles defeitinhos quando você coloca uma fita VHS, né, videocassete. Mas enfim, o filme abre dessa maneira para você já entender qual que é a vibe, qual que é o tom e qual que é os rumos que o James Wan vai traçar com Maligno. É uma obra que vai brincar de gênero, de subgênero e de décadas e décadas do terror. Ele vai brincar com os clássicos da Hammer, a la Frankenstein, a la Drácula, com grandes névoas surreais ao redor de casas. Ele vai brincar com a narrativa de um J-horror, né? De um horror japonês. Ele vai experimentar diálogo, ele vai colocar símbolos visuais de terror sobrenatural, enquanto está fazendo aplicações de slasher. Ele vai entrar no horror trash, ele vai entrar num horror nojento, né, nesse horror B, cheio de canastrice. Sim, ele vai fazer tudo isso. E vai fazer sentido e vai ter fluidez. Isso se deve ao fato de James Wan ser um grande diretor, um diretor com a mão bem firme. Ele se dá o trabalho de criar até enquadramentos e planos completamente diferentes, completamente incomuns. E tem uma perseguição que eu acho bem maneiro, que ele vai de um ponto da câmera no teto e vai acompanhando tudo ali, como se fosse, sei lá, a visão de um The Sims, assim, de por cima. Você vai vendo todos os cômodos da casa, só que numa vibe de terror. Esse é um filme que te deixa mais apreensivo do que assusta. Porém, aqui ele consegue ser surpreendente, porque você nunca sabe que novo caminho esse filme vai tomar. Chega a um ponto que fica indecifrável o que é esse ser, essa criatura que está atormentando a nossa protagonista, que é outro caso de como James Wan sabe usar bem os atores à disposição dele. Esse é um filme pequeno que se foca em poucos personagens e se fecha mais na Madison Lake, que é interpretada por Annabelle Wallis. É uma atriz simples, mas com certas limitações. Porém, James Wan consegue trabalhar com essas limitações e se aproveitar disso com uma aplicação prática, emulando filmes de terror clássicos e até muito de horror B e filmes trash. E ao mesmo tempo, ela também consegue personificar toda a carga de melodrama típica de James Wan. Outros personagens que acabam ganhando um destaque bom é Mad Hasson como Sidney Lake e George Young como o detetive Kekoa Shaw. São personagens que funcionam mais como recursos narrativos, porém eles também têm grandes momentos de destaque e para brilhar em certas ocasiões, seja na química de Mad Hasson com Annabelle Wallis,
ou nas perseguições de George Young como detetive, e em como a visão dele e os questionamentos dele começam a mudar conforme ele entra em toda essa história maluca. O filme geral tá sempre brincando com essas estruturas de terror, de subgêneros, de forma que eu não acho que ele despiroca a partir do meio. Eu acho que ele é sempre despirocado, só que a escala vai aumentando. Ele já começa com uma cena que joga um impacto, né? Que te faz perceber que loucura vai ser esse filme. Depois ele vai te guiando e construindo até chegar num ponto do mesmo nível. É um filme do James Wan, mas é também um filme sobre James Wan. É sobre as coisas que ele gosta, é sobre as coisas que ele conhece, é sobre as coisas que ele valoriza. O filme, ele tem um visual típico de James Wan, a fotografia, todo o climão ali, parece um típico sobrenatural. Porém, é só na superfície que parece isso. Porque você vai desfrutando do filme, vai assistindo ali toda essa história, e você percebe que ele está indo para outros lados. Está brincando com coisas que ele nunca brincou antes. Para James Wan não importa a resolução em si dos mistérios, se é verossímil, se não é. Para James Wan, o que importa é a experiência e o grande espetáculo. É sobre isso. Não sei se a gente pode dizer que isso é diferente do que ele já fazia, porque ele já fazia essa amálgama de referências em Invocação do Mal 2, e até em Aquaman ele faz, dentro do gênero de aventura, ele faz isso. Porém aqui eu acho que é bem diferente o que ele está aplicando. Aqui meio que casam esses elementos em total sincronia. O melodrama, o drama que ele cria ali para toda essa figura aí feminina, né? Não é uma ponte pro terror apenas. Ele retoma ele em momentos que são risíveis e emotivos ao mesmo tempo, em toda uma sequência que tem muito mais cara de um filme trecheira, e ele ainda extrai uma emoção. Exagero é a palavra-chave aqui. Ele utiliza o exagero o tempo inteiro e ele não perde a mão com isso. Isso vai desde trilhas sonoras, desde efeitos, desde narrativas, atuações. É um filme que algumas pessoas vão ficar incomodadas, porque ele é sim bizarro, porém eu acho que é uma experiência muito inovadora, de certa forma. Esse filme, ele tem a catarse que eu acho que esse gênero precisava faz tempo. James Wan traz uma catarse incrível aqui. É uma experiência que você vai rir, você vai se empolgar, você vai se assustar, você vai ter medo, você vai ter nojo, muito nojo, em certos momentos. E você vai surtar, com certeza. Eu achei um filmão, sério, sem mais nem menos. James Wan conseguiu. Ele consegue fazer todas as firulas e todas as suas homenagens de forma que conversem com o que ele quer. E eu até acho que ele encontra uma certa alma no filme. Ele encontra um coração ali nessa personagem, mesmo que ele caminhe por caminhos trash. Acho que ele encontra ali até um subtexto bem interessante sobre figuras masculinas opressoras ao redor da vida da personagem. Toda uma brincadeira de o que é real e o que não é. E isso acabou me surpreendendo muito. É um filme completo, que não perde tempo, que desde o início ele te mostra ao que veio, que constrói essa completa loucura de um jeito extremamente bem executado, divertido, e que eu sentia que precisávamos ter mais no cinema isso. Não só do terror, mas no cinema no geral. A forma como ele se utiliza das referências para causar uma reação no público, eu acho fantástico. Vejam Maligno. É um filme extremamente surtado, bizarro, estranho, emotivo, engraçado. É um filme que é muitas coisas e de alguma forma James Wan conseguiu equilibrar toda essa loucura em 2 horas de filme. Então, vão lá, assistam um filme que vale muito a pena. Muito obrigado por terem visto aqui mais um vídeo aqui no Cine Tavão. Espero que tenham gostado. Se gostou, comente aí, curte aí o vídeo, né? Enfim, se inscreva no canal. E caso tiver interesse, você sempre pode optar por apoiar o canal e pedir conteúdos diferenciados para a minha pessoa. Então é isso, até mais e falou!